Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Dizem que somos espíritos eternos em busca de evolução através de aprendizado. Senhoras e senhores, eu me apresento. Eu sou Elder Black. Ao meu lado, Thiago Skip, Fábio Barbosa. Hoje vamos falar sobre arte em seu contexto como resistência e literatura marginal. Esses dois grandes amigos que eu tenho, o Fábio Barbosa, o Thiago Skip, que vivem intensamente a literatura marginal, rap, nada mais que ritmo e poesia, não é verdade, Thiago Skip? Tudo bem contigo, meu irmão? Salve! Satisfação estar aqui com vocês, Fabão. Mais uma batalha, Elder Black. Mano, rap, resistência, literatura marginal, isso tudo aí é muito parecido, tudo conversando a mesma língua, e hoje a gente vai abrir esse tema aí da melhor forma possível. Fábio Barbosa. É isso, cara. Acho que é uma forma que as pessoas encontraram de continuar existindo de fato, e é algo que representa essas pessoas, que conta a sua história e que faz com que elas sejam vistas, né? E sejam lembradas, pessoas que precisam realmente de atenção, de cuidado, né? E que tem uma história também para contar. A arte, nada mais, nada menos, é do que um ato de resistência, não é verdade? Se você pensar nesse contexto. Bom, a poesia marginal é um tipo de literatura brasileira independente, produzida nos anos 70. É caracterizada principalmente pela resistência cultural e política. Também apresenta liberdade formal, ironia e elementos do cotidiano. A poesia marginal era formada, em sua maioria, por pequenos textos, alguns com apelo visual, quadrinhos, fotos e outros, absolvidos por uma linguagem coloquial, traços, oralidades, espontânea, inconsistente. A temática cotidiana e erótica era permeada de sarcasmo, humor, ironia, palavrões e gírias da periferia. Começo pelo Thiago Skip. Thiago, 10 anos já de Thiago Skip, 10 anos de poesia marginal. Como é que é isso, mano? Cara, passa rapidão, né? Eu lembro o dia que eu fui na sua casa para fazer a foto do CD, do primeiro CD. Você lembra? Nossa, aquilo... Como se fosse ontem. Já fazem 10 anos, 2013, e desde a época do grupo, do underground, fazem 15 anos, né? O tempo passa muito rápido. Rap, ritmo e poesia, quando a gente fala literatura marginal, gosto muito de dar exemplo do Ferrez. Ele é um escritor que trouxe essa literatura marginal, que ele pôs isso como um rótulo mesmo, porque antigamente a literatura marginal, isso era tido como algo para depreciar o autor, que não se encaixava naquela literatura contemporânea. E aí, quando ele vem com essa proposta, que ele vê isso, em 1999, ele pega e cria com esse nome, Literatura Marginal. O livro que ele lançou era O Capão Pecado. E o interessante disso, que quando a gente fala literatura marginal, é aquilo que está à margem, né? Aquilo que não está ali no grande centro. Então, às vezes, é muito difícil a pessoa se identificar numa literatura quando não está contando nada da vida dela, quando são poucos links. E a literatura marginal é isso, você contar ali o dia a dia, seja de uma quebrada,
quebrada, seja de quem está à margem, quem está na periferia da situação, isso é algo muito novo, porque tinha aquele olhar mais elitista para a literatura, como se a literatura fosse algo que não é acessível a todos, sacou? Eles não queriam que a empregada lesse, por exemplo. E quando traz a literatura marginal, ela é fundada em 1999, o Ferrez faz um processo que eu achei assim inspirador. Ele lançou a revista, era a primeira revista com estética de quebrada, com coisas marginais mesmo, uma rosa, uma arma que contava alguma história. E, quando ele fez isso, ele lançou as revistas, a revista vendeu bem, se pagou, mas, para vender a revista, ele mapeou, em vez de... Tinha lá o mapa, né? Com todas as bancas de São Paulo e tal. Ele começou a mapear todas as quebradas. Vou lá no extremo sul, Guaianazes, no extremo leste, em Guaianazes, vou lá no extremo sul, e começou a mapear. Então, quando a revista se pagou, além de ter chegado nas bancas, a galera ter se identificado, quando ela chegou, ela se pagou, o que ele fez? Ele pegou as 20 mil revistas que tinham sobrado, saiu de quebrada em quebrada distribuindo. Então, a função da literatura marginal de pegar quem está excluído e inserir nesse contexto de literatura, eu acho que é a parte mágica, bonita, e que me inspirou a fazer o que eu faço nesses 10 anos. A gente falar disso é falar das raízes que eu me inspirei, sabe? Então, isso é muito interessante. E só passando pela arte como resistência, quando a gente fala de resistir, a gente já pressupõe que a pessoa é invisibilizada. E, quando a gente fala de literatura marginal, geralmente é uma arte que é invisibilizada, é como se a pessoa não existisse ali. A pessoa passa por aquela pessoa e a sociedade ignora ela de todas as formas, ela é invisível. A arte dá o poder para ela se expressar, para ela existir, para ela pôr para fora o que ela pensa e ainda trazer mais gente e conquistar várias coisas, como o respeito ali da quebrada, porque, assim, quando falamos de literatura marginal, você vai ver camisas escritas: eu amo quebrada, eu amo Capão Redondo, mas dificilmente você vai ver uma tipo eu amo Higienópolis e tal, porque, quando a periferia é igual à literatura marginal, eles tentaram usar tanto isso para depreciar a pessoa, que isso acabou virando motivo de orgulho estampado na camiseta. Então, hoje estamos aqui graças à literatura marginal. E só trazendo uma contribuição em relação a isso, eu acho que essas pessoas traziam isso à tona e usavam a arte, né, como que é uma forma acessível, né? Muitas vezes a universidade estava tão longe, a escola estava tão longe, né, e outros meios de expressão estavam tão longe que elas não conseguiam ter acesso e representatividade com isso. Então, o que é necessário fazer? O que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso contexto, vamos criar a nossa arte, vamos trazer a nossa arte, vamos mostrar que nós temos o mesmo valor que aquelas pessoas têm, que não a arte é acessível a todos, e não só aquelas. A manifestação artística é para todos, e não só para aqueles, né? Ela não está restrita a muros invisíveis, né, que separam, né, as pessoas que talvez tenham uma condição social melhor daquelas que não têm. Então, assim, é um ponto onde as pessoas criaram o seu exército, a sua cultura, para poder guerrear contra a exclusão, contra a falta de acesso, contra a pobreza, a miséria, contra a violência, né, que são tantos assuntos que são debatidos, que são colocados em pauta, contra o próprio racismo, o preconceito, são colocados em pauta e que são temas agressivos. Né? Por quê? Porque eles mostram a fragilidade da sociedade, o quanto a sociedade é frágil naquilo que ela precisa melhorar, né? E existe um conflito muito grande, porque são pessoas contra pessoas, né? E já dizia, a Bíblia fala, né, que um reino dividido ele não consegue prosperar. Ou seja, a sociedade contra a própria sociedade, e a gente vê que existe uma evolução que é lenta e mínima, sendo que ela poderia ser muito maior. Por quê? Porque o reino está dividido, ou seja, as pessoas estão divididas, elas querem ocupar espaços diferentes e lutando uma com as outras, né? E o fato é que essa manifestação artística, cultural, ela traz essa ideia de resistir contra qualquer tipo de desigualdade e lutar pela igualdade, igualdade de raça, né? Igualdade das pessoas, de sentimentos, e tudo isso que faz com que o ser humano seja o ser humano,
né? Verdade, Fabão. Como você disse, quando as pessoas elas montam seu próprio exército, elas se sentem ali representadas, não é? Ali no seu meio, na sua comunidade, na sua cidade, enfim. E é isso também que o Tiago trouxe. Vamos falar lá do começo, né? Você trouxe no seu primeiro disco. Tem até um som. Não sei se acho que é o primeiro disco. Tem uma música sua com o Dalcin. Aquela música diz muito, cara, sobre o que a gente está falando hoje, sobre resistir. Fala um pouquinho dessa letra para a gente. O que a gente escreveu lá naquela letra já era 2013, a gente já ia nas escolas fazer o trabalho que a gente faz de conscientização com hip hop desde 2008. E ali naquela letra a gente falava, né? Depois de dar uma bola, cada letra é uma bala, os problemas na sola, eu escrevendo na sala, não vai ser com a cola, que minha boca se cala, passou no quebra-mola, meu som no porta-mala, quero rap até na escola, rumo ao topo a gente escala, deixa eu arrumar minha gola, que hoje à noite é de gala. Então aquilo que a gente plantou lá atrás, a gente está colhendo agora e a colheita é um novo plantio, sabe? O retorno que a gente tem é a gente fazer mais. E isso aí que a gente fez lá no início acompanha durante tudo, porque eu gosto muito de brisar e frisar que a arte ela é o veículo e o que você vai transmitir é o que está dentro de você, sabe? E isso é uma coisa muito interessante. Então a gente tem essa essência desde o início de acreditar no ser humano. Por exemplo, quando a gente começou esses corres todos, eu comecei a fazer o rap, começamos a fazer as batalhas. Em vez da gente ficar ali no centro, tranquilo, só vendendo CDs, a gente ia de quebrada em quebrada. E a galera perguntava, mas por que vocês vão nos lugares? Porque a gente acreditava que a arte é luz. E só faz sentido você levar a luz onde é o lugar que está com mais escuridão cercando, sabe? No sentido de caminhos negativos de uma forma seduzindo jovens e tudo. E quando a gente vem com uma ideia contrária, porque a vida, mano, se você reparar, é tudo dualidade. Quente, frio, doce, salgado, alto, baixo. Então, na hora que o menino ele só tem uma referência para ele construir o que ele vai fazer, é uma coisa. Quando a gente apresenta esse outro lado e que a arte traz isso também, porque a arte, querendo ou não, ela é muito vaga, se for ver. Você transmite o que você quiser através da arte. Então, quando a gente consegue juntar a arte, que é uma coisa muito bonita, com uma integridade, com a sinceridade, com esse plantio, aí eu acho que a coisa faz sentido. E isso que a gente trouxe no primeiro disco e foi brotando para os outros. Fábio Barbosa, vamos lá. A arte, a resistência e a construção. É isso que você ia falar. É isso mesmo. Não, na verdade é o seguinte, o Tiago estava falando ali da questão da arte e tal. E o artista, o interessante é que o artista, ele pinta, ele escreve, ele canta, ele traduz aquilo que ele vê, né? Se ele está vendo violência próximo à casa dele, próximo à família, à comunidade dele, ele vai escrever, ele vai desenhar, ele vai pintar, ele vai falar sobre aquilo, né? Por quê? Porque é uma forma também de denunciar tudo de ruim que acontece no nosso entorno, uma forma da gente poder resistir àquilo que degrada a sociedade, que degrada a comunidade. É muito doido, cara, porque o artista ele tem uma capacidade de trazer para a gente, que às vezes tem né, estamos em outra área, digamos assim, né, ele consegue traduzir para a gente um pôr do sol, de uma forma que a gente vê aquilo ali, né, por exemplo, um cara que tira uma foto, você consegue ver uma foto e ver diversas cores, né, diversas formas. O cara tira a foto de uma nuvem, você consegue ver um cachorro, você consegue ver um monte de coisa. Você consegue traduzir uma poesia através de uma foto, não é? Exatamente. E, às vezes, isso acontece no âmbito da questão da resistência, no sentido de que muitas pessoas elas não conseguem e não estão vendo aquilo que está acontecendo ao entorno e ao lado delas. E é preciso alguém se manifestar artisticamente para que ela tenha acesso a isso, para que ela consiga enxergar aquilo. É preciso um artista vir e mostrar, olha, você está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é racismo. E o cara canta sobre isso. Você está vendo, igual, né, a gente tem a exposição Portinari Negro, e ali ele está fazendo uma denúncia muito clara, né, do racismo, do preconceito que existia, né, de como que os negros eram tratados naquela época. Era uma forma de expressão e uma forma de poder traduzir a revolta e
a inquietação que trazia toda aquela circunstância. Então, o artista ele tem essa peculiaridade, né? Ele consegue traduzir. É como uma pessoa que não sabe inglês, ele contrata um tradutor para poder falar. O tradutor deixa muito claro aquilo que uma outra pessoa de uma outra língua fala para a gente. O artista faz a mesma coisa, né? Ele traduz aquilo que é difícil de entender ou aquilo que a gente não consegue enxergar, está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Tiago, contextualizando o que o Fabão acabou de falar, suas letras elas falam de evolução, revolução, amor, falam também um pouco de sair do preconceito. Como é que é para você dar essas canetadas aí, cara? Como é que é isso? Mano, muitas vezes a gente sabe que tem uma pressão para que não fale de um assunto ou de outro, e meu compromisso é sempre com a verdade, sabe? Então, eu nunca tive medo de tocar em nenhum tipo de tema, em nenhum tipo de assunto, e é aquilo que eu vejo. Como na música Fé de Papel eu fui ameaçado, como problemas enfrentei enquanto Vale, como problemas enfrentei em tantas outras e ainda vamos enfrentar, porque a partir do momento que tem um discurso de quem domina ali, e a gente está indo contra isso, automaticamente na sociedade vai ter uma, sabe, tipo, vamos brecar esses caras, né? Então a gente sempre veio com isso, como em Fé de Papel eu falei, aconteceu, ameaçaram, e nunca a gente pensou em voltar assim. Na hora de onde vem isso vem da realidade, e na hora que eu coloco para filtrar, a técnica do que eu vou fazer, as rimas, a construção, parte da minha cabeça, da minha mente. Mas o que eu vou dizer vai partir sempre do meu coração. A partir do momento que o meu coração sentiu aquilo, minha mente só vai encontrar um caminho para que aquilo seja feito, independente das consequências, se aquilo está de acordo comigo. Eu acho que aí parte a evolução. Nada mais que resistir, né? Resistência, exatamente. Porque hoje em dia você ter coragem de ser você mesmo, ter coragem de... Porque assim, tem aquilo, né? O que está ao redor influencia muito, sabe? Vou só contar um caso aqui rapidinho de um conto, olha só, dessa parada do que rodeia. Temos tempo. Olha só. Tinha um reino, né? E aí esse rei, ele sonhou com uma raposa. Você vê a influência que o meio tem na pessoa. Ele sonhou com uma raposa. Aí ele falou, nossa, mas o que é essa raposa? O que eu estou sonhando? Eu preciso saber o que é isso. O que ele fez? Ofereceu um saco de ouro e chamou o reino inteiro. Veio um monte de gente. E ninguém batia no que ele realmente sentia que era. Tinha um lenhador que estava assim, nossa, eu podia ganhar esse saco de ouro e ia mudar minha vida. Veio um passarinho e falou, aí, eu sei o que o rei sonhou. Quando a gente fala da raposa, isso aí quer dizer que a atmosfera do reino tem traição. Fala isso para o rei. Ele chegou e falou, rei, isso aí quer dizer traição. O rei falou, é isso, maluco. Toma esse saco de ouro, você é o cara. Ele voltou e pensou, vou dividir isso com um passarinho. Não, ele só me deu a informação, vou ficar para mim. Construiu a casa dele, construiu tudo. Meses depois, o que acontece? O rei tem outro sonho. Agora com uma adaga, assim, ó, tipo, flutuando na cabeça dele. Ele falou, nem procurou no reino, já foi direto nesse cara. Falou, e aí, mano, como que vai ser? Já fala aí. Ele falou, eu não posso ir lá, o cara. Se você não for, é morte. Você vai recusar ir lá para o rei? Ele falou, não, me dá até amanhã para eu refletir. Foi lá para a floresta, passarinho, pelo amor de Deus, eu vou morrer, me ajuda. Veio o passarinho. E aí, mano, então, vou te falar, mas você vai dividir comigo agora que são 2 sacos de ouro? Ele falou, vou. Ele falou, isso quer dizer violência. A atmosfera do reino está cheia de violência, avisa o rei. Foi lá, avisou o rei falou, é isso. Deu os 2 sacos de ouro para ele, ele pensou assim, passarinho não precisa de ouro, eu vou ficar com esses 2, eu acho justo, é eu que boto a cara, beleza. Tempos depois, o que acontece? O rei tem outro sonho, agora ele sonhou com ovelhas. Já foi lá, perguntou o cara desesperado, passarinho, me ajuda. Já veio o passarinho na missão e falou, olha, ovelha quer dizer paz. Aí ele foi lá, falou para o rei, dessa vez o rei deu 3 sacos de ouro. Na hora que ele estava voltando para trocar ideia com o passarinho, e na outra vez que ele falou que estava com violência, ele falou, né, não vou dividir o saco de ouro com o passarinho. Na hora que foi dividir, ele tentou dar uma pedrada no passarinho, e o passarinho voou. Nessa vez não, ele falou, mano, tudo que eu tenho, o passarinho que me deu. Esse passarinho é da hora, eu vou dividir com ele esses 3 que eu ganhei, agora eu vou entregar para ele, porque eu já fiquei com 1 e com 2, e fica elas por elas. Passarinho, você me desculpa, eu fiz aquilo lá, mas está aqui os 3, fica de boa. O passarinho falou, olha,
Pode ficar com ouro, eu sou um pássaro, eu não preciso de ouro. E outra, eu nunca achei que você faria diferente. Você é só mais um que vai com a atmosfera do reino, com o que te cerca. Quando eu falei que tinha traição, o que você fez? Você me traiu, você roubou o ouro. Na segunda que eu falei que tinha violência, o que você fez? Tacou uma pedra em mim. Agora que eu falei que estava tudo em paz, olha como você foi pacífico. Então, tem pessoas que não têm coragem de ir contra a atmosfera do reino, e você é uma delas. E quando eu falo pessoas valem mais do que ouro, não é o valor, dinheiro, é o ouro metal, é o metal nobre. Se você pôr qualquer metal aqui no seu dedo, ele vai oxidar com a atmosfera, com tudo interagindo nele. O ouro não. Então, por isso, pessoas de ouro, que têm coragem de ser aquilo, de dentro para fora. Então, cantei essa brisa toda aí, para a gente chegar no ponto que tem o que está ao redor nosso, que é o que influencia, que o que tentam pôr de referência, por exemplo, fala assim, vamos ser desonestos, todo mundo é desonesto, e como a gente falou na dualidade, a totalidade não existe. Então, se a gente partir disso, então, só vamos ser honestos se todo mundo for honesto, então não faz sentido a gente ter coragem de ir contra a atmosfera do reino, ser resistência. E eu acho que isso é muito hip-hop, isso é muito literatura marginal. Por mais que digam uma coisa ou uma direção, a gente vai pelo que sente. E é isso. Sensacional. Legal, Tiago. A resistência dessa atmosfera que o Tiago falou aí. Então, cara, eu acho que uma coisa importante que faz com que a gente caminhe e seja próspero assim não só numa questão de alcançar os nossos objetivos e tudo mais, é que nós precisamos ter valores bem firmados, né? Pessoas que não têm valores firmados, elas facilmente caem em armadilhas, né? Isso é resistência, não é? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que está lá da favela, trabalhando duro, ajudando a comunidade, chega um empresário e fala, vou comprar a sua ideia. Só que você vai ter que ir contra um princípio aqui de vocês, uma ideia de vocês. Se esse cara não tiver valores bem firmados, se esse cara não tiver firmado bem nas ideias, ele vai facilmente se corromper e vai se entregar àquilo ali. Né? Exatamente. Então, a gente precisa ter valores bem fundamentados, a gente precisa conhecer o caminho que a gente quer traçar, os nossos objetivos muito claramente, para que a gente não caia na armadilha sedutora da facilidade, né? Porque é muito fácil, né, você crescer em cima dos outros, né, e vender os seus valores para chegar em algum lugar. É muito difícil você ser resistência, você, às vezes, suar para poder ter alguma coisa, para conseguir alguma coisa para um grupo de pessoas, né? Estou vendo aqui a Rosinha, o pessoal do Quilombo, a gente esteve lá visitando. Você falou da Rosinha, a Rosinha é resistência pura. Resistência pura, né? E então, assim, a gente vê que é uma pessoa que não se vende, e a gente precisa de pessoas assim que nos representam. Pessoas que não vão, quando for sedutor demais, elas não vão abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Elas vão continuar firmes naquilo que elas acreditam, porque elas sabem que o fruto se colhe na frente, né? E muitas vezes a gente nem vê o fruto nascendo e a gente nem vê, nem colhe tudo isso. Mas a gente precisa pensar nisso, que a gente tem um futuro, que a gente precisa ser resistência para que amanhã os nossos filhos, os nossos netos, né, eles possam colher aquilo que a gente está plantando hoje. E sem plantar a gente não consegue colher nada. Né? Verdade. Que plantemos sempre a semente do bem. Exatamente. E que continuemos a resistência. Tiago, falando em semente do bem, 10 anos de Tiago Skip, vem livro aí, né, mano? Vem. A gente sempre desde quando eu me vejo
escrevendo, a gente sempre trabalhou minhas letras, meus textos em sala de aula, nos projetos, mas a gente nunca parou e organizou para fazer um livro, assim, é meio que até absurdo, assim, sabe? Então, a gente estava até comentando ali, falei com o Fabão, a gente já está com 2 ideias, o primeiro e o segundo no pente, mas vamos por partes, vamos primeiro fazer esse, e são partes de letra minha, sentido reverso, por exemplo, geralmente a gente vê a música pronta e gosta de alguma frase, nessa está a frase que me fez construir a música, é bem a literatura marginal ali, de uma forma da literatura, sabe? Não só através do rap. Você pode dar uma pala aí de algum trecho, de algum texto? Posso? Eu vou pegar aqui algum. Pega aquela colinha básica, né? Não, eu anoto tudo no bloco de notas. Tá certo, Tá mano. tudo Você sempre mesmo. a postos aqui, até o do livro. Vem a ideia, anotou. É muito doido isso, porque quando o Thiago vai lá no estúdio para a gente trocar uma ideia, é interessante porque ele é muito bom em improviso, né? De rima e tudo mais. E aí o que acontece? Eu sempre acho que ele vai soltar uma rima, conversando comigo assim, e aí, Fabão, não sei o que lá, tudo bom? Qual é, meu irmão? E tal, entendeu? Então, eu sempre acho que ele vai soltar, mas ele nunca solta, velho. E eu fico naquela expectativa. O Thiago é o sonho dele, viu? Pô, Fabão, tô tranquilo aqui, componho, vou aqui enquanto procuro fazer parte do sonho. Você achou que eu ia falar, agora é só separar para pensar, sigo aqui fazendo rima, mexendo no celular. Você queria que eu conversasse através da palavra, então avisa pros moleque. Podia até manter o diálogo assim, ó, só fazendo rap. Tamo junto. Achei aqui, ó. Gente, você falou de muros, né? Eu estava lá em casa, assim, aí eu olhei, estava chovendo, aí tinha um muro na minha frente. Aí eu comecei a falar muros mentais, muros físicos, muros que a gente mesmo constrói, e fiz isso aqui, ó. Os pingos de chuva desciam apressados pelo muro, que já possuía alguns buracos feitos pelo tempo, parecendo os corações de tantos jovens e velhos que moravam ali. Por falar nos corações, de tantos buracos, também criaram muros para se protegerem. Nos buracos do muro, alguns moleques na função escondiam flagrantes, o vento arrastava poeira e até serviam de abrigo para pequenos animais. Nos buracos dos corações guardava saudade, mágoa, frustração. E o que o dia já foi gigante, hoje mal cabia os sonhos pisados e amassados como as latinhas vazias de alumínio recolhidas pelo seu Pedro, que morava a alguns muros da nossa casa. O que de fato é concreto é que nos preocupamos cada vez mais em construir muros. Quando vamos perceber que o importante é sermos pontes, buscamos resultados sólidos, porém somos parados por muros invisíveis que nós mesmos criamos ou ajudamos a aumentar. Até nas ideias colocamos muros, a ponto de nascermos cercados de tudo aquilo que um dia vai nos impedir de correr. Assim como a ponte consegue criar um caminho de um ponto ao outro, os muros, dependendo de como forem colocados, têm a incrível capacidade de transformar uma estrada objetiva em um labirinto sem saída. Dependendo de como forem colocados, esses muros podem facilmente transformar um caminho em prisão, mas eu, como um amante do hip-hop, penso logo em grafitar os muros. Nos muros que nos cercam, todo tipo de imagem, de cor, de vida, nos muros dentro dos nossos pensamentos, tentar desgastá-los com sentimentos e palavras, em diálogos que grafitamos naquela parede em branco, de uma forma que ela nunca mais será a mesma. E todas essas palavras grafitadas têm um peso enorme, fazendo cada muro mental parecer leve como isopor, não suportando o peso das palavras e desabando. E quando esses muros estiverem ao chão, talvez você não tenha mais aquela falsa sensação de segurança por estar preso. Porém, sem esses muros, você tem uma visão única e genuína da paisagem. Uma imagem colorindo cinza traz um pouco de vida e é o início para buscar mais cor. Mas cuidado, nem o grafite mais bonito simbolizando o sol tem o efeito de olhar e sentir o sol de verdade. Observo as cores, interpreto o desenho, eu adoro observar os muros, porém eu odeio que a gente se transforme em um. Não tire os olhos do muro, tire o muro dos seus olhos. Sensacional. Muro. E resistência. Resistência. Pô, sensacional. Obrigado, meu Vou mano. jogar a bola agora para o nosso amigo Fabão. Fabão, como é que você vê esses muros do Thiago aí? A resistência, a resistência. Como é que você vê isso aí? Rapaz,
eu acho que o Thiago, ele é um guerreiro, né? Tá muito tempo assim. E a gente já se encontrou, né? Antigamente a gente já se encontrou nas ruas aí, que a gente era de uma comunidade que fazia um trabalho com a galera underground. Então, assim, a gente já se cruzou várias vezes e várias vezes a gente já se deparou com alguns muros, né? Que nos impediam de realizar aquilo que a gente desejava. Muitas vezes, por sermos jovens, o muro financeiro, né? Porque o mundo que a gente vive hoje é regido pelo dinheiro, então você precisa de dinheiro para fazer muita coisa. Sem recurso, mas a gente fazia, juntava, éramos felizes com aquilo que a gente tinha e acabávamos por pular esses muros, né? E fazer com que tirar os muros dos olhos, né? E acabávamos por pular esses muros, né? Que continuam lá até hoje, né? Esses muros continuam para aquelas pessoas que querem fazer o que a gente fazia antes. Existem esses muros lá. Mas o doido é que a gente se juntava, né, para poder fazer as coisas. Eu acho que esse é um muro que a gente precisa quebrar, né? O muro do preconceito, né, do ódio, né? Tratar as pessoas como pessoas que elas são, de verdade, né? Não menosprezar as pessoas pela cor da pele, né? Pelo sentimento que elas têm, por onde elas moram, de onde elas vêm, né? E eu acho que isso faz com que a gente faz com que os muros caiam sem precisar de nós derrubarmos, né? Porque eles vão cair por si só. E eu acho que a gente trabalha e quando a gente se expressa, né, através da nossa arte. Eu tenho uma banda de rock também, rock hardcore, rock alternativo. Gosto de rap, hip hop, da cultura hip hop também. E a gente se expressa trazendo sempre, querendo sempre mostrar para as pessoas que elas precisam se expressar. E, voltando ao caso da Rosinha, passou por tantas dificuldades, ela leu uma carta dela lá, que assim, me tocou muito, e faz essa reflexão. Ela tinha um muro na vida dela, né? Com uma doença, escreveu uma carta, começou a carta escrevendo a derrotada, e começou a falar sobre a vida, sobre a condição que ela estava naquele momento, sobre a sua doença. E, no final das contas, já no meio da sua carta, ela já começou a subir aquele muro, transpor aquele muro, atravessou esse muro e, do outro lado, ela finalizou a carta dizendo: a vencedora. Né? Ela foi vitoriosa, ela transpôs aquele muro. Todos nós temos essa capacidade, né, de transpor esses muros que muitas vezes são barreiras que nos impedem de pensar, de escrever. Né? Muitas pessoas queriam ser artistas e, às vezes, tem um muro na sua frente, que é aquele muro que, tipo assim, não, você tem que ser igual a gente trabalha numa cidade mineradora. Nós temos muitos artistas aqui, que não são reconhecidos, que não são revelados, porque existe uma pressão, um muro muito grande, que faz com que essas pessoas pensem assim: se eu não trabalhar na Vale, eu não consigo sobreviver. Se eu não trabalhar na Vale, ou se eu não fizer isso, ou se eu não trabalhar para essa empresa, eu não consigo sobreviver. Não estou dizendo que a empresa é ruim, porque a gente, de certa forma, a gente precisa. É uma cultura que foi imposta. Mas o problema é que nós não podemos ser 100% dependentes disso, porque isso vira um muro na nossa vida, que nos impede. Muita gente quer ser cozinheiro, por que não pode ser? Muita gente quer ser cantor, por que não pode ser? Né? E um detalhe, eu estava matutando sobre isso hoje e pensando assim, cara, às vezes a gente ignora uma pessoa que está ali na favela fazendo funk. Né? Mas muitas pessoas que, à primeira vista, ignoram essa pessoa fazendo funk, depois escutam a música dela no rádio e depois querem ir no show dessa pessoa. Né? Existe um preconceito muito grande em relação à arte aqui. No Brasil a gente tem essa cultura, infelizmente,
né, com relação à arte. E isso é um muro que nós precisamos transpor, é um muro que a gente precisa jogar no chão, onde a arte não é também um meio de vida, né? A arte não é algo que você pode... Quantas pessoas eu já conversei que queriam estar pintando um quadro e que não pintam porque precisam sustentar a sua casa, precisam trabalhar, sair de casa para trabalhar, para poder gerar o sustento para a sua casa, sendo que ela poderia também estar ganhando o seu sustento através da arte, através daquilo que ela sabe escrever, sendo um tradutor da vida, né? Sendo um escritor de histórias, de pensamentos, né? De filosofias. Então, assim, são muros que a gente precisa transpor, e esse diálogo aqui faz com que a gente reflita sobre isso. Talvez amanhã você fale assim, rapaz, beleza, ele falou muito bonito, é maravilhoso, mas eu preciso ganhar meu pão, eu preciso trabalhar. Mas que isso gere uma reflexão, né? Esse papo que nós estamos tendo aqui, essa conversa, para gerar uma reflexão nas pessoas, de que esses muros eles precisam cair, né? De que nós temos que resistir, e não esses muros têm que resistir à nossa ação. Bater sempre de frente com ele, para derrubar, para acabar com isso, para que a gente tenha acesso a tudo, e todos possam fazer aquilo que desejam, porque serão felizes, fazendo aquilo que gostam de fazer, escrevendo sobre a sua vida, sobre as histórias que elas têm. A Conceição Evaristo, né, no dia dessa visita no Quilombo, ela falou que ela é uma grande fofoqueira, né, porque ela pega as histórias e bota tudo nos livros lá, né. Então, o escritor é isso, o cara que faz o rap, ele é um revoltado, porque ele está sempre indignado com tudo, e essa revolta é para mudança, né, para que haja mudança na vida, né. Então, assim, a gente precisa se expressar, né, e essa expressão ela vem de várias formas, cozinhando, desenhando, pintando, cantando, dançando e diversas outras formas. Esses muros a gente precisa derrubar, esse preconceito que existe. É plantar semente e resistir, não é? Exatamente. Tiago, plantar semente, resistir, rap, literatura marginal, rap nada mais, nada menos, como você mesmo gosta de dizer, ritmo e poesia. Ritmo e poesia na sua vida, está na sua vida desde criança mesmo? Quando é que você se viu ali, pô, vou dar minha primeira canetada? Quando eu era pequeno, eu era uma criança muito peculiar, assim, sabe, mano? Tipo... Você já gostava de futebol, né, mano? Demais. Não, e aí a galera entrava em campo com os jogadores, né? Tipo, ou de um time ou do outro, por exemplo, ia ter jogo do Valério. Entrava em campo de mão dada com os jogadores. Eu entrava com o juiz. Era diferente, tá ligado? Não, tinha várias, assim, mano. Antes do contato com a arte, primeiro eu tive contato com a sensibilidade, assim. Eu tinha uns passarinhos em casa, minha mãe que conta isso. E aí eu enchia a sacola de alpiste, ia de árvore em árvore, colocando ali alpiste, porque eu não sabia como os passarinhos ali iam. Então, algo ali eu já via que tinha uma desigualdade do meu passarinho, que tinha tudo ali, e o outro não. Então, isso já me incomodava. E aí, mano, quando eu estava na 4ª série, eu tinha uma banda de rock com Plínio, meu amigo Vitinho, chamava Nostalgia, na 4ª série, tá ligado? E aí, então, ali eu comecei a dar minhas primeiras canetadas, mas aí eu tocava mal, eu cantava mal, e eu escrevia mal, mas eu gostava. Então, ali foi o início, na 4ª série. Você foi da nostalgia pro rap? Pro rap, diretamente. Aí eu lembro, era a época das batalhas de rap, eu vendo aquilo, eu comecei a fazer improviso, e aí a gente começou a fazer aqui na cidade as batalhas de rap. Ainda não tinha tido, a gente levava, no início nem caixa de som a gente tinha, depois a gente levava nas costas, tomava enquadro. A gente vem de uma época... Eu tomei o enquadro junto com vocês naquela época. Tamo junto. Faz parte, né? Sinta-se abraçado. E era isso, a repressão era muito grande, era como se... Na real, quando você cita o funk, quando a gente cita a literatura marginal, toda a arte que é de favela, toda a arte que é de periferia, toda a arte que é ali do povo negro, incomoda a sociedade que detém ali o poder. Então, no fim das contas, você pode ver que tudo que vem da periferia é criminalizado. Passamos pela literatura marginal desde... do Sérgio Vaz, que eu falei, mas a gente pode pegar até antes, no rap, quando Facção foi censurado, quando no funk, tipo, entende? Então, tudo que é uma coisa que eles podem pegar e trazer aquilo como algo para depreciar, eles trazem, sabe? Então, voltando à ideia, ali eu conheci o rap e a gente pôs para frente, eu montei o grupo Underground,
com os meus amigos. Isso durou até 2011 e em 2013 eu lancei meu primeiro disco solo e aí que as coisas começaram a acontecer para além de Itabira. Legal. Fábio Barbosa, Fabão, você que tem um estúdio de gravações, produz, como é que essa produção, tem muita produção ali marginalizada, posso dizer assim? Então, cara, a música, hoje ela está muito mais acessível por causa da questão do digital, assim. A gente tem muito mais acesso a fazer gravação. Hoje a galera pega uma plaquinha de áudio aí, um programa gratuito na internet, né? E consegue produzir sua música ali. Então, assim, está muito mais acessível. Você vê que hoje a produção de música, assim, hoje existe uma indústria musical, Até né? mesmo, Indústria de até fato. mesmo, Fabão, só para entrar no contexto, porque anos atrás estava na mão das grandes gravadoras. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente só via aí o pop, o rock, enfim, a gente não se via, a gente não via as minorias, né, em evidência. Exatamente. No rádio, principalmente. E hoje, cara, o que acontece é o seguinte, essa galera, a galera que foi marginalizada, nas grandes mídias, elas dominam. Quem domina hoje é essa galera periférica, a galera que está produzindo material que é de periferia e que está entrando nos grandes centros, assim, no asfalto, e está tocando as suas músicas lá. E, se você for olhar, as mais tocadas hoje são dessa galera, entendeu? Verdade. Que estão lá batendo. Você, como, na rádio lá, você sabe como é que funciona o negócio. Então, esse acesso fez com que a galera começasse a produzir muito mais música, né? E popularizou muito o acesso à música. Hoje, nós temos aí uma pancada de material, de músicas que são produzidas. E, no meu estúdio, eu já atendi muita gente assim. Né, já produzi algumas coisas mesmo, inclusive um amigo nosso, né, o Queiron, né, o B-Boy, já produziu um som dele, e assim, é muito doido. Tem que você levar o estúdio para a escola, né? Não, e a gente tem um projeto, né, eu e o Thiago, a gente tem um projeto junto, que a gente leva, de fato, um estúdio para dentro da escola e mostra aos meninos como é que faz uma música, como é que a gente grava uma música, como é que a rima é feita, né? E é muito legal, porque as crianças ficam assim, quando elas encontram com isso, elas falam, pô, é muito bom ter acesso a isso. Não sabia que era assim que funcionava. Pô, que legal essa ideia aqui. Então, instiga para que elas comecem a ter curiosidade a respeito disso e comecem a ter acesso a esse tipo de informação que faz com que elas se formem. Então, assim, e é muito bom produzir, porque quando a pessoa vai e leva uma música, é um sonho, cara. Ela acredita que aquilo ali pode ser uma virada de chave na vida dela. E, de fato, pode ser, né? E tem que se acreditar e se trabalhar para que isso aconteça. Até mesmo dentro da literatura marginal, né, o que vocês fazem nesse projeto? Vocês popularizam a situação, né? Vocês levam o estúdio, a produção musical, mostram para as crianças como é que é feito, elas participam do ato e se veem naquela situação. É como nós falamos no começo. Resistência, né? E montar o seu próprio exército. Quando você monta ali o seu próprio exército, você se sente incluído. Exatamente. Total. E a forma de como a literatura pode ser um grande aliado assim, na educação. Tem uma ideia do Renan, do Inquérito, que eu acho muito legal. Ele sensacional. Um dos linha de frente assim, da literatura marginal, vários livros publicados. Ele fala que a gente tem que ser como as palavras, que tem palavras que parecem um xingamento, que chamam palíndromo, tipo seu palíndromo. E é uma tipo asa, tipo Ana, tipo somos, de ela lendo normal ou de trás para frente, é a mesma coisa, ó, Ana, é a mesma coisa. Então a gente ser temoso, igual essas palavras. E aí ele cita um autor que eu não estou lembrando agora, mas que é uma coisa muito interessante, que é assim, quando a gente pega a palavra menor e fala ela várias vezes, ela fica enorme. Ó, menor, 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 menor. E se a gente pega a palavra enorme e repete várias vezes, ela vira menor.
enorme, 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 enorme. Então, quando a gente vira para uma criança e fala, a gente tem que aprender com as palavras. E quando alguém falar, tentar te diminuir, falar que você é pequeno, você fala, eu sou menor, 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 menor. Então, a literatura ensina. Legal. O Thiago acabou de falar de palavras, né? Tem palavras que, quando a gente ouve, elas doem mais que um soco, não é? E, principalmente, as minorias também, elas se veem nessa situação. Fabão, como é que você vê a questão hoje? Eu vou falar num total da população brasileira, no acesso à literatura. Então, a gente estava até discutindo a respeito disso, que é muito difícil, né, cara? A gente, um evento como esse aqui, faz com que a gente tenha, porque é de graça, né? A pessoa chega ali, pode abrir o livro ali, e às vezes Um evento não desse leva, é uma mas... porrada na nossa cara. Exatamente. Então, eventos como esse são necessários, né, para que se popularize a questão da leitura, né, da escrita, para que chame a atenção também dos poderosos, né, que esse acesso à informação é tão importante para que as pessoas saibam escolher, para que as pessoas tenham consciência, inclusive na hora de votar, né, nos seus representantes. E é um processo de conscientização. O conhecimento, ele faz com que os nossos olhos sejam abertos, né? Ele faz com que a gente entenda o que nós necessitamos de verdade, porque muitas vezes é imposto para a gente aquilo que eles acham que nós necessitamos. E a arte marginal, a literatura marginal, ela é o contrário. Ela fala, eu necessito disso, eu preciso disso. E o cara vai, se expressa e fala, eu preciso disso. Então, eu acho assim que hoje a gente precisa muito melhorar a questão do acesso à leitura, né? Nossa, muitas pessoas que são analfabetas no Brasil, que não tiveram sequer um contato com o livro, e a gente precisa mudar esse quadro urgente. E eu acho que é uma necessidade da gente falar sobre isso, a gente tocar sempre no assunto para que isso vire rotina. Quando isso virar rotina na nossa vida, a gente vai começar a se atentar para esse problema. É o artista pintando e traduzindo uma necessidade. Então, eu acho que nós precisamos demais melhorar a questão do acesso à literatura, e eventos como esse, eventos e projetos como que a gente faz para poder trazer as pessoas para enxergar isso são importantes demais. Verdade. Quando eu disse no começo da conversa com o Fabão que um evento como o Flita Beira é uma porrada nas nossas caras, porque é um evento gratuito, é um evento literário, onde todos têm acesso a palestras, têm acesso aos autores, têm acesso aos livros. Então, por isso que eu disse que é uma porrada do bem nas nossas caras. Então, a gente pode convidar todo mundo para vir, né, para assistir mesas como essas e outras, né, que já tivemos, como a da Eva. Eva não está lembrando, Eva está assistindo aqui a nossa mesa. A Eva foi bibliotecária na minha época de Didi Andrade. Ela não está lembrada da minha pessoa, mas eu tenho muito carinho por você. E a Eva é uma grande escritora, está aqui, uma grande poetisa, está aqui hoje prestigiando. Anteriormente ela estava, né, em uma outra mesa, eu pude assistir também. Parabéns. Né? Eu não tive a oportunidade de conversar com a senhora ali, mas aqui eu faço essas palavras do bem, e que a senhora também plantou em mim, na época do Didi Andrade, da escola de Didi Andrade, muita coisa boa, me incentivou a leitura. Eu só estou aqui hoje, a senhora é parte disso. Muito obrigado. Que da hora. Ô, Black, eu queria... Da hora demais. E só pra você estar ligado, Eva tem uma grande participação na nossa história do rap ali. Eva tem participação contigo, comigo. É louco. Sensacional isso. Ali o rap era bem marginalizado, não era aceito pelo poder público de forma alguma. E ela estava ali inserida e chamou a responsa no peito, confiou na gente, tocou a bola e a gente guardou o gol. A Eva foi a resistência da vez. É isso. Eu queria fazer um desafio aí pro Skip. Faça. Porque a galera aqui, talvez quem não conheça, esse cara é bruto, como eu falei aqui, no improviso, né? Então eu queria... Quantas palavras aí? Fala aí, Skip.
Improviso, o freestyle, para quem não conhece, é aquilo que a gente faz na hora, igual a gente brincou aqui, só que agora eu quero fazer um com vocês, a gente interagindo aqui. Eu vou precisar de palavras. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser em linha nenhuma. A gente pode ir de sorvete à biblioteca, o que vocês quiserem. Falem aí algumas palavras. Revolta, bicicleta, é nessa pegada. Vamos de revolta, bicicleta, libras. Avião. Aham. Libras. Avião. Universidade. Cidade. Paz. Itabira. Deixa eu ver quantas tem aqui. 2, 4, 6, 7. Mais 3. Skate. Boa. E aí, meu camarada? Mais resiliência e união. Então, vamos lá. União. Ó, revolta, bicicleta, libras, avião, universidade, paz, Itabira, skate, resiliência, união. Vamos lá. Quando é para fazer improviso, minha criatividade se solta, eu posso falar de amor, eu posso falar de revolta. A vida é embaçada, nisso aí eu tô vendo. Temos que ter equilíbrio igual bicicleta para não cair e ficar sofrendo. E mesmo se cair, isso é fácil de expressar. Cair é bem normal, o importante é levantar. Se é para falar em libras, nisso aí eu quero paz. Se não souber falar te amo, fale em linguagem dos sinais, porque os sinais também contam, é palavra e não está no dicionário. Eu estou aqui rimando, não é só por um salário. Aqui não sou otário, não rimo para ser hilário. Quando eu estiver rimando, esse é o meu vocabulário. A outra palavra é avião, parece Red Bull. Você estava em casa? Avião. Red Bull é minha rima, te dá asa. Essa é a passagem, te levo para outro planeta e agora vou rimando sem ter manha e macete. Sabe que eu não uso nesse momento a caneta e agora o avião se transforma num foguete. Faço poesia como deve na universidade, a luta continua, a universidade importante, mas também cultura de rua. Quantas vezes é aquilo que a gente comunica e aprende, aquilo que a gente explica e entende. Isso aqui é resistência, a gente não se rende, nem quando aparece no final do filme o The End. Eu sei que você entende, compreende, eu vou falar de paz, tá tranquilo e muito bom. Paz não pode ser só uma palavra, tem que ser atitude. Eu passo isso através do som. No mundo que só tem guerra, tô vendo um monte de gente, essa é minha cota. Outros só fazem fofoca, lucrando com gente morta. Não importa, eu vim pra chutar a porta. Não quero essas ideias tortas, só é o papo reto, discreto, quieto. Não importa qual é o aspecto. Hoje a gente vem nutrir, vem falar do intelecto. Pra mim, importa é aquilo, não vou ser suspeito. Sem essa, importa é o que você tem dentro do peito. Não vou falar palavra difícil e agora será que você arrepende? Aquela comunicação que funciona é a que você entende. E eu sei que vocês estão me entendendo, eu não preciso fazer um canto lírico. Eu falando de sentimento, eu já toco o seu espírito. Parece que estava tudo pronto, que isso aqui é só gramática, não tem tática. Às vezes complicado, a gente soma e divide, não é tipo matemática. Se fosse falar de escola, era na educação física elástica. Entendeu nem metade do que eu estou falando? A minha rima, ela é como veio ao mundo, não precisa de plástica, sem preenchimento, sem botox, é só o beatbox. Eu não vim para ser xerox, lâmina tipo inox, e depois vocês vão falar, é nox. Sensacional, Thiago Skip, de Itabira para o mundo. Fabão, a gente está chegando ao final, né? Para a gente contextualizar aí, você, além de ser produtor musical, músico, tô achando também que você está querendo vir para a literatura. Olha, você já está inserido na literatura há muito tempo, né? E qual que é a importância do Fli Itabira para o nosso Brasil? Isso não é um evento de Itabira, isso é um evento para o mundo. Eu acho que é abrir os olhos, cara. Abrir os olhos. Fazer com que as escamas caiam, né? Fazer com que as pessoas enxerguem e para que elas enxerguem o problema que a gente tem, que é a falta de acesso à literatura. Então, eu acho que é isso. Acho que o Fli representa isso, resistência contra a falta de literatura. Tiago, a importância do Fli Itabira
para os itabiranos, para os mineiros, para os brasileiros? É necessário literatura para a gente continuar escrevendo a história com poesia. Porrada, hein? Só faltou ele rimar, velho. Eu esperei, de verdade. Também esperei. Tiago, você já fez um improviso, mas só para a gente finalizar aí, faz mais um improviso para a gente, só para a gente contextualizar esse momento que a gente está vivendo. E desde já agradeço dividir essa mesa com você, com o Fabão. São duas pessoas, não preciso puxar saco, mas são duas pessoas que eu admiro muito, eu já conheço há bastante tempo. Não é? Muito obrigado por isso. Imagina, já chego agradecendo, muito obrigado. Agora já comecei rimando, assinando. Tiago, não precisa falar, isso aqui é tipo um interlúdio. Aí, Fabão, como se fosse uma troca de ideia, a gente no estúdio, original, real, nunca vou ser plágio. Me sinto ali na Pontal ouvindo, Helder na rádio, tranquilo ali no programa, tô nessa frequência, usando a inteligência. Alguns preocupam com a causa e outros com a consequência, mas você tem que ser ciência e hoje é sem tubo de ensaio. Tô caminhando na corda bamba e tomara que eu não caio. Eu tô aqui no Fli Tabira, agora esse é o detalhe. Se eu tô no Fli, é um Fli style, fazendo como deve, agora tipo na parede, no muro, falando de futuro. Quantas peneiras cheio de furo, parecendo corações. Lutei contra dragões, emoções e leões. Não importa quando eu tava, eu fiz um monte, meus refrãos e amo fazer isso. Dá pra entender e ver no olhar do moleque. Literatura, cultura, postura, rap. Ainda existe gente de verdade, isso aí mesmo que pareça incomum. Não deixa isso te desanimar, se é pra ser real de verdade, seja mais um. E se é pra ser de verdade, sentimento, amor, isso aí não tá em perigo. Eu tô envolvido, se você quer correr pelo certo, ó, então conta comigo. Cada um na sua, fazendo crescer na ideia, parecendo a estreia, organização, ferrão de abelha, tipo colmeia, ó, ideia não é véia. Lembra até da minha professora Amélia, eu tô tranquilo naquela, pinto igual aquarela, me sinto ali navegando num barco à vela, e a sede ali é tanta que minha rima ali já voa, nesses mares tô indo lá e vamos colonizar Lisboa, é tudo ao contrário, minha rima ainda é boa, não importa, eu tô lá no barco, no navio, só na proa, tô brincando sem história de pescadores, só canções, de tanto que eu pescava, a gente tava caçando tubarões, às vezes toma uma mordida, machuca a perna, cê tá vendo, mas isso não fere o espírito e a gente segue correndo. Sensacional. Bom, agradecer a presença de todos, agradecer, né, a toda a equipe do Fli Tabira por nos permitir estar aqui com essa mesa para falar com você, levar um pouco dessa literatura marginalizada que nós somos parte dela, não é verdade, Fabão, Tiago, Skip? A consideração final de vocês, por favor. Não, eu só queria agradecer a todos que ficaram até o fim. Muito obrigado aí, galera. É muito bom, né, poder discutir isso. E aqui a gente está em família, né? E a gente precisa aumentar esse contexto nosso familiar para que a gente possa aumentar o nosso exército de revoltados para lutar contra, derrubar esses muros que nos impedem de chegar ao acesso a tanta coisa boa que a gente precisa ter. Acho que é isso. Tiago, suas considerações finais. Muito obrigado a toda a equipe do Fli, a gente sempre muito bem recebido, Helder Black, meu mano Fabão, você é um cara muito especial, deixo isso claro toda vez, ainda faremos coisas maiores e seguiremos nessa. E muito obrigado geral aí que a gente compartilhou aqui essa arte, essa ideia. O importante nunca foi quantidade, sim qualidade, e estar aqui com vocês é onde eu deveria estar. Fechou? Arte como resistência, literatura marginal. Obrigado.